Olá, olá, já estamos ao vivo. Estamos começando mais uma live. Gabriela Linhares, falando do Brasil, Rio de Janeiro, Niterói. Oi, Bruno, tudo bem? Olha, Ana, tudo bom? Hoje, meus queridos, nós vamos ter mais uma conversa necessária. Vamos falar de cultura, a cultura expressa na religião. Vamos falar de Umbanda, a cultura brasileira. E eu tenho muito prazer, muita felicidade. Estou esperando aqui, a gente vai falar com a mãe Nancy de Oiá. Será que a mãe é aqui do Casa de Pena Verde? Vamos ver. Se é a mãe está no... Vou chamar a mãe. Deixa eu incluir. Estamos aguardando a mãe Nancy. A mãe Nancy tem 51 anos de Umbanda e 35 de mãe de santo. Oi? Oi! Oi. Oi, mãe, é uma felicidade, uma honra. Eu peço sua bênção, seu axé. Fico muito feliz de falar com você. E eu acho que é um momento muito importante, né? Esse que a gente está vivendo, esse momento de transformação, falarmos de uma religião brasileira, no meio de tantos ataques também, de tanta intolerância, tanta falta de empatia, a gente trazer um pouquinho de amorosidade. E eu acho que a religião da Umbanda é muito rica, é a cultura brasileira expressa ali no rito. E a gente falar de Umbanda, quem não conhece Umbanda precisa conhecer, porque vai encontrar muitos arquétipos da nossa cultura, vai encontrar desde da teatralidade, da música, da comida regional. A Umbanda consegue reunir a cultura da nossa terra. E eu fico muito feliz de falar com a senhora. E eu acho que a gente podia começar, mãe, antes da senhora falar da sua trajetória, a gente trazer aqui um pouco para as pessoas que estão nos ouvindo o mito de origem da Umbanda, né? Ela nasce em 1908, dizem que foi aqui em Niterói, através do Zélio de Moraes. Eu queria que a senhora falasse um pouco para as pessoas ficarem mais sintonizadas conosco nessa conversa. Isso. Primeiro eu quero dar boa noite a todos vocês. Muito obrigado por ter me convidado para participar dessa live. Eu estou muito honrada, muito feliz. E mais ainda de falar da nossa Umbanda querida. Realmente, como você disse, uma religião brasileira que veio expressar a multiplicidade que é o Brasil, né? Ela engloba tanta coisa dentro dela que é bem a característica do nosso povo, que abraça tudo, abraça todos e transforma tudo numa brasilidade peculiar, não é isso? Realmente, Zélio de Moraes foi o que trouxe a formatação da Umbanda inicialmente, aí em Niterói realmente, e ele teve a coragem, não é isso, de através do Caboclo das Sete Encruzilhadas, começar esta religião que tinha já incorporações pontuais. Você vê que curiosidade, nós temos registrado que o Caboclo Cobra Coral teve uma incorporação em 1864. Você imagina como eles já estavam tentando se manifestar? Parou, mãe. Deu algum problema? Vamos esperar um pouquinho, que essas coisas ao vivo acontecem, né, gente? A mãe estava falando aqui, né, falando do início da Umbanda. Estávamos falando que antes do Zélio, o Zélio vem para concretizar a Umbanda aqui, mas já tinha mãe. Oi, saiu, vamos entrar de novo. Para aí. Alguma coisa aconteceu, essas coisas acontecem. Fiquem aqui conosco. Que essa conversa é muito importante. A gente está falando da Umbanda, dessa religião democrática, dessa religião brasileira, onde está a mãe. Saiu total.
Espera ela entrar. Estamos falando da religião de Umbanda, que é a religião brasileira. Vamos esperar a mãe entrar aqui para a gente continuar. E é um momento muito importante da gente falar da religião, né? Da religião de Umbanda, porque ela vem nos ensinando uma série de coisas. Ela consegue ter essa multiplicidade da nossa terra, né? Nos arquétipos, no preto, do índio, do europeu, do branco, e consegue reunir tudo num rito só. O que aconteceu, mãezinha? Vamos ver. Só um pouquinho. Fiquem aqui, gente, que eu tô procurando a mãe. Não. Aconteceu alguma coisa lá. Sejam muito bem-vindos. Estamos falando com a mãe Nancy de Oiá. A mãe tem 51 anos de Umbanda, 35 de bênção. Oi, Gabi maravilhosa. Oi, queridos. Fiquem aqui conosco, estou esperando que aconteceu alguma coisa com a mãe Nancy. Nós estamos falando de Umbanda. Estamos falando da religião brasileira. Salve os indígenas, salve os negros, salve todo o povo de Umbanda. A gente tô esperando a mãe voltar. É muito interessante porque se a gente quiser falar de cultura, a gente acha quase tudo, não só na religiosidade, na teatralidade, na música, nas comidas. A Umbanda consegue reunir tudo isso nesses arquétipos também, né? Representa as fases humanas. As fases humanas, né? O herê, a criança, o índio, a gente quando adulto, e os pretos velhos, os anciões. Mãezinha, onde você foi parar? Não tá aqui. Ela tem que entrar de novo. Alguma coisa aconteceu. Fiquem. Ó. Tudo bem, gente? Não vamos perder essa linha. E falar de Umbanda nesse momento que a gente está vivendo, né? De tanta intolerância, de tanta agressividade, de tanta falta de amorosidade, de tanto racismo, a gente precisa falar, porque preconceito religioso nada mais é do que racismo religioso. Porque as religiões de matrizes africanas são as que são mais atacadas. E hoje a gente está vendo isso de forma muito agressiva. Não é aquela menina no interior de São Paulo, que coisa mais forte aquilo que se viveu. A mãe, por um tempo, ficou sem a guarda da filha, simplesmente porque estava num ritual de origem africana. Eu não sei o que está acontecendo aqui com a mãe Nancy. Eu peço para vocês terem um pouquinho de paciência, porque é muito rico ouvi-la. É uma mulher que se dedica à religião e é uma sacerdotisa. É muito importante também a gente enfatizar isso, né? Principalmente agora que a gente está falando de tanta coisa pesada e principalmente em cima das mulheres. A religião, as religiões africanas, elas trazem essa sacerdotisa, assim como no Oriente, né? A mãe. Então a mãe representa a terra, representa a força. E essa mãe é uma mãe que tem toda uma firmeza de direção, uma firmeza de conduta. Ela traz também os mestres do Oriente. É uma religião completamente democrática, que o pessoal está falando. Oi, Eduardo, está entrando. Há de paciência, a homofobia. Olha, então estamos falando de preconceitos, né? A religião brasileira, ela tem essa diversidade. Ela tem uma coisa muito interessante, ela aceita todos, né? Primeiro começa com o índio, aí tem o negro e tem o branco representado pelos herês, mas depois começam a vir outras falanges que representam o nosso folclore, né? Os boiadeiros, os malandros, os ciganos, o povo do Oriente que vem com toda a força, confirmando, né? Tem terreiros que vêm também, tem toda uma força extraterrestre, interplanetária. Então é uma religião que abraça todos, assim como o nosso Brasil.
O nosso Brasil não pode perder essa força de abraçar a todos. Onde está a mãe Nancy? Nesse momento, nós nos perdemos dela. Daqui a pouco ela aparece. Exu Mirim, ó, tá todo mundo aqui. Parabéns a mãe Nancy. Mãe Nancy tá chegando, gente. Aconteceu, a mãe tava tudo preparado. E vamos ver o que todo mundo aqui ouvindo sobre a religião. A gente está tentando esperar a mãe que entrou, tá linda. Peço licença, Gabriela, Umbanda, Cultura 7. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Tem alguma notícia, Bernardo? Não atendeu. Não atendeu? Então, deve estar sem internet. Não, os pretos velhos são muito importantes, né? Representam os anciões. A Umbanda tem uma coisa muito parecida com as religiões orientais. Isso é muito forte, né? E a vivência dentro da Umbanda traz uma força muito grande. Além do autoconhecimento, a gente trabalha muito ego. Dentro do terreiro, a gente coloca todo mundo. Não existe classe social, não existe cor, não existe credo. Isso é uma força muito grande. Isso é uma coisa muito importante para a gente falar sobre isso agora, nesse momento de tanta falta de empatia, de tanta falta de amor. A gente está em contato aqui com a mãe. Alguma coisa aconteceu na internet e ela já vai entrar. Não, a gente está online, estamos aguardando o retorno da senhora. Tá bem. Então a Bruna Mascarenhas entrando. Oi, Bruninha. A gente está aqui batendo um papo. Ó, mami linda, cadê você? Ela teve um problema, já está chegando. Ela começou falando, aí caiu a internet, mas já vai entrar. Oi, Aninha Costa. Fiquem aqui. A mãe tem um terreiro muito lindo em Santa Cruz. Muitos médiums. É uma dedicação maravilhosa. E a gente precisa ouvi-la, precisa trocar nesse momento de tanta luta que estamos passando, né? A gente fica desesperançoso. E a religião, a ligação com o divino, não digo a religião, mas eu digo assim, a ligação com algo superior. Ela traz uma força, pelo menos ela traz um acalento no coração. A mãe Nancy vai entrar logo, logo. Vamos ver. Eu não sei se ela está tentando entrar com outra. Aí ela pode escrever aqui. Aconteceu alguma coisa no... Vamos ver o que acontece. Cadê você, mãe? Então, fiquem aqui conosco que a mãe... É engraçado, né? Quem tem esse contato com a espiritualidade, a gente sabe que essas coisas acontecem, parece um ataque, né? Um ataque. Ó, chegou. Para não se falar da luz, né? Às vezes vem a contra-inteligência, vem atrapalhando para a gente não falar da luz. Oi, mãe! Fiquei aqui no monólogo. Mas estamos aqui. Graças a Deus, que coisa boa. Tá todo mundo aqui, mami, cadê você? Mãe, a gente estava falando desse início da Umbanda. Você né? onde? Nós ouvimos até que 1800 já tinha uma manifestação do cobra coral. 1864, Tá me ouvindo? Bem, tô. Então, em 1864 a gente tem uma manifestação do caboclo cobra coral e eu estava explicando
que essas manifestações aconteciam esporadicamente muito, assim, em lugares muito diferenciados e não eram aplicadas. E quando o professor Zélio, né, incorporou o Caboclo das Sete Encruzilhadas numa mesa espírita, e os dirigentes disseram que ali ele não podia trabalhar porque era considerado, né, um espírito de menor luz. Ele disse, então, que a partir da semana seguinte, o menino dele ia passar a atender num lugar sem preconceito, um lugar em que espíritos de luz, espíritos do bem, pudessem trabalhar sem nenhuma discriminação, que todos eram bem-vindos, desde que trabalhassem para o bem, pelo amor. E ele, com certeza, teve a força de trazer a Umbanda, de fazê-la existir como religião, esse caboclo querido, e que hoje, né, nós podemos trabalhar com tantas falanges, com tanta diversidade, com tanta, vamos dizer assim, que a nossa Umbanda, ela reúne, ela é o verdadeiro religare, porque na Umbanda todo espírito de luz é bem aceito. Se é preto velho, se é caboclo, se é capoeira, se são os doutores que operam, se são os mestres, não importa. Nós conseguimos abarcar e abranger uma infinidade de espíritos de luz que vêm ao nosso planeta para nos ajudar. É uma religião democrática, né, mãe? Super. Aqui todos são igualados, assim, porque aqui todo mundo é pé no chão, já começa por aí, porque você tem que sentir, né, a terra aonde você pisa, você tem que sentir Gaia sobre você e a força que Gaia emana. E você aqui não tem diferenciação do pobre, do rico, do preto, do branco, se tem instrução, se não tem instrução. Aqui o que importa é que você tenha o coração aberto, queira praticar a caridade, queira trabalhar para o bem. Aí você pode ser um bandista com certeza. Mãe, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, do seu início. O meu início foi assim, eu vim de uma formação católica, que eu sempre fui muito praticante, né? Tudo que eu abraço, eu gosto de realmente estar enfronhada. E eu participava de tudo da igreja, eu fazia retiro, eu lia epístola, eu rezava em latim na época, né? Fui de colégio de freira. E aos 18 anos, a minha mãe, por causa do meu irmão mais velho, que estava precisando de alguma ajuda, ela foi em busca de conhecer uma senhora que recebia a vovó Cambinda. Ela foi, e na semana seguinte ela perguntou, quer ir conhecer? Fui lá conhecer a vovó Cambinda e nunca mais, eu faltei. E tudo, porque a vovó Cambinda, ela fazia uns trabalhos na cachoeira, ela trabalhava em casa, né? E a partir desse início eu nunca mais larguei a Umbanda. Para mim foi um encontro, todas as respostas que eu buscava, tudo estava ali. Eu me identifiquei de uma forma que realmente eu não tinha noção de que eu ia ser mãe de santo na vida, né? Nenhuma. Eu nunca esperei por isso, mas a religião me encantou do primeiro dia que eu conheci. Nunca mais deixei, já se vão 51 anos. E o seu Pena Verde se apresenta quando a senhora morava no Leblon, né? Começou a tocar tambor. Eu sempre morei no Leblon, né? Eu nasci lá. E morei lá até os 57 anos de idade. Então, o seu Pena Verde, ele apareceu 10 anos depois. Porque eu não incorporava, eu não sentia nada. Eu só tinha, assim, aquele amor pela religião. Claro que a minha intuição, claro que os meus dons iam se manifestando sem eu dar conhecimento. Porque eu já sabia, quando o caboclo-chefe ia pedir alguma coisa, ele virava para mim, eu já sabia que música que ele queria, eu sabia se ele estava querendo uma pemba, eu sabia. Isso tudo era uma coisa intuitiva. E eu não sabia que já eram os meus dons se manifestando. Mas incorporação mesmo
foi quando eu já estava num outro centro, do Pai Junco Verde, que lá o seu Pena Verde apareceu. Eu fiquei lá por 3 anos e pouco, depois eu me desentendi um pouquinho lá, houve uns probleminhas, eu saí, e seu Pena Verde disse para mim para eu não procurar casa nenhuma, mas porque ele mesmo queria fazer a trajetória dele. E muito insegura eu fiquei, porque ele desceu lá em casa, falou isso, mas obedeci. E comecei a dar consulta, né? Aos 28 anos eu comecei a dar consulta com ele em casa. Meu pai não gostava muito, não aceitava, ele botava meu pai para dormir, dava as consultas, quando acabava a consulta meu pai acordava, já tinha todo mundo indo embora. Então, começou a encher muito. Aí ele disse para eu procurar um apartamento para eu morar, porque eu não ia conseguir manter meu pai dormindo por tanto tempo. Aí, 10 dias depois, eu já estava em outro apartamento e começou a minha trajetória mesmo. Eu dava consulta todo sábado. Ele incorporava a 1 hora da tarde, só desincorporava 1 hora da manhã, de tanta gente que eu atendia sozinha. Estava a minha sobrinha comigo, a minha mãe, a minha filha, né? Éramos nós 4 de início. Aí depois veio a Simone, que é a minha primeira filha que não fosse da família, e aí foi se desenrolando, e hoje eu tenho essa casa aqui que você conhece, né? Conheço. Sede própria, graças a Deus. Essa casa eu tenho muita, nossa, cai no meu coração, é muito importante para mim. Mãe, me diz uma coisa, na sua trajetória, a gente está vendo agora tanto preconceito, tantos ataques à religião. A senhora já passou por algum preconceito por ser da religião de Umbanda? Já passei, mas eu driblei todos, né? Passei por, assim, eu nunca conseguiram me afetar. E por acaso, em todos os trabalhos, né, que eu tive fora da Umbanda, né, no meu campo profissional, eu consegui reverter o processo, né? Aquilo que dizia, desculpa, mexi aqui na lei. Você não pode ser um bandista, você não pode. Olha, eu fiquei 6 meses sem dizer o que eu era. Depois não tinha jeito. E aí, o que acontecia? Eu acabei dando consulta no banheiro. Quando alguém incorporava lá nos prédios, lá via eu correndo, porque eu era chamado para socorrer. Olha, eu virava o jogo, sabe? Eu não fiquei, assim, não me afetou a ponto de ou me humilhar ou impedir que eu me impusesse como um bandista. Realmente, eu acho que eu fui muito agraciada nesse ponto, mas esse preconceito, infelizmente, existe. Tem pessoas que sofrem até ataques mesmo violentos, né, ao seu físico, e isso é muito triste, porque cada um que viva a sua religião, cada um que seja aquilo que quer ser. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Quem é o ser humano para não respeitar? Eu acho que esse aprendizado, no século XXI, a gente ainda tem que estar falando disso, é vergonhoso. É vergonhoso. Mas a gente está vivendo um retrocesso muito grande, né, mãe? Você viu aquela menina do interior de São Paulo, foi tirada no meio do ritual, a mãe perdeu a guarda da filha por um tempo só porque estava num ritual, né, de matriz africana. O preconceito religioso, na verdade, é um racismo religioso, porque todas as religiões que têm essa coisa forte, né, do negro são as perseguidas. Hoje tem o tráfico perseguindo, né, mandando terreiros sair de dentro da comunidade. A gente está vendo assim uma intolerância muito grande em vários aspectos no Brasil, né? Até nós mulheres agora parece que a gente está vivendo também um retrocesso. A gente viu a causa da menina que foi estuprada, que aquela absurdo, ela teve um estupro social também depois. Então a gente está num momento muito difícil. Esse momento, mãe, a religiosidade fala sobre o quê? É uma transformação? Olha, Gabi, eu acho
que essa transformação já vem acontecendo há um tempo. Só que o ser humano reluta quanto ao novo. Mas essa transformação, ela está vindo porque nós criamos esse estado de coisas. Nós é que trouxemos essa intolerância. Nós é que estamos fazendo com que o mundo sofra desse jeito, porque o ser humano não quer aprender, né? Você vê, infelizmente, por conta de poder, por conta de dinheiro, né? Muitos e muitos neopentecostais, muitas outras religiões ficam atacando. Eu acho que não é só de matriz africana, não. Tudo que envolva qualquer aspecto de espiritualismo, de magia, qualquer coisa desse, eles utilizam para o negativo e fazem esse preconceito. Por que que nas comunidades estão impedindo as religiões de matrizes africanas acontecerem? Se tem tantas pessoas que são de origem africana nessas comunidades. Porque não interessa a certos grupos que existam outras religiões que possam competir. Eu acho que isso é muito mais por questão de poder do que por uma questão de racismo. Não acho mais que seja racismo. Já passou disso. É briga por poder. Por quê? Porque a nossa religião, Gabi, ela faz com que o ser humano se sinta mais forte dentro de si. Ele se empodera mais de quem ele é na realidade. Ele cresce, ele evolui, ele sabe que o poder que emana de Deus está dentro dele. Então ele fica muito, muito mais feliz nessa vida. Fica mais alegre, mais solto. E isso não interessa para as pessoas. Eles querem aquela coisa de gado, né? De carneirinho, que só faz aquilo que fala, que tem que obedecer, que tem que ser isso, que tem que ser aquilo, e não fomenta a individualidade de cada um. Então eu acho que isso passa por muito mais questão de poder e dinheiro do que racismo. Eu acredito nisso. E acho que o ser humano precisa mudar como um todo. Ele precisa prestar atenção, porque os grupos agora estão ficando inimigos. Ninguém pode pensar diferente de ninguém. Esse retrocesso que você fala em relação à mulher, eu acho que ele já vem acontecendo há muito tempo. Agora está mais flagrante por causa das redes sociais, que é tudo muito assim, em tempo real. Acontece, você já sabe, o mundo inteiro já sabe, e a coisa reflete muito mais. Mas isso a gente sempre teve, Gabi. Não, a gente sempre teve. Quando sofreu de apanhar de marido e ser permitido, antigamente ser estrupada? Se o seu marido dissesse que você que provocou, quem ia em cana era você. Pois é. Então, com a Lei Maria da Penha mudou muita coisa, né? Mas eu acho que enquanto o ser humano não melhorar dentro dele, essas coisas vão continuar acontecendo. E esse vírus, mãe, ele veio para nos colocar nesse lugar assim de repensarmos as nossas escolhas, pensar o que é prioritário na nossa vida? Ele veio para nos mostrar que nós não somos nada diante das forças da natureza. Porque esse vírus, ele é microscópico. E ele parou o mundo. Será que o ser humano não percebe o tamanho que ele é? Será que ele não percebe que a natureza, ela continua em tudo dela vibrante? E o ser humano não tem como impedir isso? Será que o ser humano não percebeu que se ele não se integrar a isso tudo, se ele não fizer parte disso tudo, ele morre? E não é só morrer fisicamente, não, ele morre por dentro. E outra coisa, além disso, ele está contribuindo para acabar com a espécie humana. Porque ele polui tudo, ele destrói tudo, de novo, poder. O tempo inteiro falando disso. Porque se ele vai ganhar dinheiro, ele desmata.
Se ele vai ganhar dinheiro, ele faz barbaridades com os animais. Aí depois ficam falando das religiões tipo o candomblé, que sacrificam o animal e ele é tratado com respeito, ele é tratado com carinho. Ficam falando dessas religiões, enquanto que esses matadores, isso tudo, faz uma barbaridade com os animais. O ser humano não vê isso. O ser humano, ele agora, ele ficou tão envolvido por essa massa que ele virou, que em vez de usar as redes sociais como nós estamos usando agora, para um bem, para uma coisa produtiva, eles ficam escravos dessa rede social e esquecem de cuidar do outro. Hoje o ser humano tem que prestar atenção que ele foi proibido de abraçar, de beijar, de confraternizar. Será possível que ele não parou para pensar o quanto fez falta na vida dele? Quanto é importante você respeitar o outro, você conseguir se relacionar com o outro. O quanto é importante um abraço, um olhar de carinho, um olhar de amor. Eu acho que assim, ele veio nos dar uma sacudida bem grande. Vamos tomar vergonha na cara e vamos melhorar o ser da gente. Nós temos que ver de outra forma, porque senão vem coisa pior aí. Mãe, e assim, a gente está vivendo aqui no Brasil, existe toda governos fascistas, opressores, virou uma coisa mundial, né? Não é só no Brasil, mas aqui a gente está vivendo um desgoverno que parece que abriu as portas do umbral. Eu estou vendo sair de dentro, assim, as pessoas de dentro da gente, porque a gente não pode se distanciar. Tudo isso é nosso reflexo. De dentro da gente, uma falta de empatia, uma falta de amorosidade, uma agressividade. A senhora mesmo falou agora da internet, né? Que a gente tem essa tendência de transformar as coisas boas em coisas ruins. As fake news, os ataques, as raivas, isso tudo assim, a religiosidade fala o que disso, mãe? É uma passagem para uma limpeza ou a gente não estava vendo e agora está vendo e a gente é isso mesmo? Ô, Gabi, vamos fazer um retrocesso histórico. Nós viemos acostumados a sempre oprimir os nossos oponentes. Nós viemos acostumados. Se você sabe que a gente fala muito da escravidão africana, né, que foi enorme, foi uma barbárie. Mas você sabe que o povo judeu ficou 4 séculos escravizados? Você sabe que todos os reinos de todas as histórias escravizavam outros povos sempre? Então a opressão está no ser humano. E eu acho que isso independe até de política. A gente volta sempre na mesma tecla. É dinheiro, poder. Dinheiro, poder. Riqueza, poder. É sempre isso. Então eu acho que o ser humano, ele precisa mudar dentro dele, independente até da sua ideologia. Você precisa entender que você é irmão no planeta, independendo disso tudo. E nós sempre criamos isso aí. As pessoas, quando chegam no poder, elas realmente não querem largar aquele poder, independente de partido político, independente de qualquer coisa. Então, eu acho que é esse o grande aviso que a gente tem que ter. Nós temos que aprender a servir. Nós temos que aprender, se você vai servir politicamente, você tem que servir à população. Se você vai servir religiosamente, você tem que servir à religião e você vai lá para ajudar ao próximo. Então, eu acho que é isso que a gente tem que aprender. Que nós temos que nos entender independente de qualquer
ativismo, de qualquer coisa que a gente tenha. Porque cada um tem as suas empatias, cada um tem a sua forma de acreditar. Então é isso que eu acho que a gente precisa aprender. Você é de um partido, o outro é de outro. Aliás, parabéns, estamos aí fazendo com que você consiga, né, a sua vitória. E daí? Eu não vou falar com outro porque é de um partido diferente da pessoa que eu gosto? Não tem nada a ver. Nós precisamos, Gabi, parar com isso a O nível... respeito, né, mãe? Exatamente. Sabe por quê? Respeito. Porque assim cada um vai poder provar que veio. Porque de todos os partidos políticos que já viveram nesse país e em vários outros, todo mundo já fez besteira. Todos, sem exceção. Mas Não adianta atacar hoje esse governo. porque a gente já atacou o outro. Anterior levou o Brasil à bancarrota. Então, e aí? Como que a gente agora vai esquecer de tudo que a gente passou? Porque Não. Bolsonaro é assim, Bolsonaro é assado. Chega de Bolsonaro, eu não quero saber de Bolsonaro. Eu quero saber, Gabi, de cada um fazer a sua parte. E não adianta a gente jogar culpa. A maioria dos brasileiros, porque nós viemos de uma colonização em que os que vieram para cá nos colonizar eram um rebotalho dos portugueses. Não eram os portugueses educados, nobres, não. Eram saqueadores, eram bandidos. Eles jogavam para a nossa terra o que havia de pior. Então tudo tinha que vir da coroa. Nós nos acostumamos a isso. Nós temos que nos educar, nós temos que estudar, nós temos que ampliar o nosso conhecimento para a gente ter discernimento daquilo que a gente quer. Mas todo mundo aqui tem mania de botar tudo a culpa do governo, seja ele qual for. Tudo espera do governo. Você tem que fazer por você, Gabi. As pessoas têm que aprender. Eu trabalho desde os 17 anos da minha vida. Eu paguei minha faculdade. E eu morava no Leblon. Diziam que eu era patricinha. E aí? Eu trabalho desde os 17 anos. Não morri. Mas é isso mesmo. Tem que fazer na vida, sabe? É crescer, é evoluir, é estudar, é entender o mundo de uma forma mais ampla. Sem a polarização toda. Eu não sei. Eu acho que o ser humano precisa entender. Eu acho que lembrar daquele filme Avatar, eu acho que aquela árvore da vida, todo mundo interligado, foi um grande exemplo do que a gente é. Lembrar daquela imagem tão linda que aquele cineasta tão bem colocou, nós somos aquilo. E hoje a gente está com o vírus, né, mãe? O vírus está mostrando, o vírus é completamente, ele não escolhe cor, nem credo, nem raça, para a gente poder entender. Isso é muito importante que a senhora falou, porque a oposição ela tem que existir para que as coisas andem, para um fiscalizar o outro. A oposição não é inimigo. Eu acho que isso que é uma coisa, né? A oposição sempre foi para a gente lidar com o oposto. Nós somos duais, nós temos as nossas dicotomias e o oposto tem que ser respeitado, E sair dos mitos, né, mãe? E nós aprendemos na religião que as trevas vêm para nos ensinar. Então, quando a gente coloca oposição, a gente deveria colocar exatamente nisso. O oposto está ali para nos chamar a atenção daquilo que a gente tem que fazer melhor. Exatamente. Então é assim que eu acho que a gente devia ver as coisas em tudo. Mas a gente sabe que não é assim que rola, né, Gabi? As pessoas não é assim. Por causa de política, gente na mesma família, amizades de anos se desfazendo. Então, isso é ridículo. É ridículo. Em cima de mitos, né, mãe? Em cima de egos, porque são mitos, ficam um brigando por um, outro por outro, e na verdade a gente não está ganhando nada com isso, né? Só trazendo mais. E é isso que as religiões, algumas, querem fazer. Elas querem tornar inimigos aqueles que não pensam igual. Não existe isso. As religiões que existem na face da Terra são milhares.
E como disse bem o grande avatar Jesus, né? A casa do Senhor tem várias moradas. Deus está em todos os lugares. Cada um que se chegue a Ele naquilo que bate o seu coração. Mãe, vamos voltar para nossa Umbanda querida? Que eu acho que ela, nesse momento, ela é tão democrática, ela é tão forte, ela é tão diversa, ela é tão cultural, ela traz, assim, uma teatralidade, ela traz a música, ela traz o folclore nas suas comidas. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa força cultural que tem a Umbanda e da humildade, porque eu acho que ela traz uma coisa que hoje a gente está precisando, é saber viver com humildade. A senhora mesmo falou de dar para o outro, né? A religião é para o outro, a política é para o outro, a arte é feita para o outro. Então, a Umbanda, ela consegue trazer tudo isso na prática, né, mãe? Na prática da Umbanda. É muito forte. Isso, que todo mundo está de pé no chão, né? Aqui não tem sapato de marca, roupa de marca. Está todo mundo ali de branquinho, você só muda a cor quando você vai vestir seu orixá. E a Umbanda, ela pegou o panteão africano e dentro do que os espíritos falam, é porque através da africanidade, através dos nossos irmãos africanos que aqui vieram, foi incentivada e possibilitada a incorporação de um guia dançando, cantando, falando, sabe, tendo aquela interlocução com o outro de uma forma mais democrática, como você disse aí, de uma forma assim mais alegre, né, trazendo vida. Você ali, quando você vai se consultar com preto velho, com caboclo, com cigano, com herê, com exu, com malandro, você ali está tendo uma resposta do divino mais perto de você. E você faz isso trabalhando de uma forma lúdica. Você faz isso usando todos esses elementos, porque a nossa oração é feita através do canto, né? As palmas, o som do atabaque, isso tudo formam ondas vibratórias que facilitam o mediunismo, né? Facilitam a mediunidade, facilitam a incorporação e permitem que eles tenham um acesso mais fácil até nós. E a gente, ao mesmo tempo, vai curando as pessoas, porque a alegria cura, o amor cura, a vibração cura. Quantas vezes chegam médios chateados, cansados, e depois da gira saem daqui como, nossa, como se tivesse levado um banho de energia, um banho de vigor, um banho de luz, realmente. Então, toda essa mistura do canto, da dança, né, do gestual, e como você falou, das oferendas, porque as oferendas o que são? Isso é uma tradição do ser humano de agradecer ao divino tudo aquilo que lhe é dado. E através das oferendas, eles retiram o prana, que são os elementos que saem daquela magia que você fez na oferenda, tudo tem um prana. Eles retiram aquele prana para nos ajudar. O orixá não precisa comer. O guia não precisa comer. Mas a oferenda, ela solta aquela energia que é utilizada para nos recarregar. E você consome aquilo, você comunga. Os católicos não comungam a hóstia, né? Tem o ritual do pão com vinho. Os hindus não fazem a prachada nos Hare Krishna, que é o alimento. Seishonoei não tem a oferenda do peixe, do arroz. Então, isso tudo é por quê? Porque veio da tradição dos povos que tudo aquilo de agricultura, seja de animais disso ou daquilo, primeiro era oferecido aos deuses em agradecimento e para que nunca faltasse alimento na mesa. E a Umbanda acoplou tudo isso e aprendeu tudo isso e trouxe de uma forma brasileira, não é isso? Essa aculturação
e fez com que a gente conseguisse uma religião que tivesse tantos elementos para ajudar o ser humano na sua jornada. E mais compreensível, né? Porque os guias, quando eles incorporam, você tem ali aquele contato direto com o divino. Mãe, nesses 51 anos que você tem de religião, 35 de mãe de santo, o que a mãe Nancy, o que hoje a mãe Nancy vê que se transformou na sua vida, no seu coração? Olha, essa transformação, ela veio paulatina, mais firme. Eu hoje, assim, me sinto muito mais completa, eu me sinto, assim, realizada, faria tudo de novo. Exige muito da gente, realmente você abdica de algumas coisas, mas eu tive uma vida muito plena. Eu acho que a religião, ela não me coibiu de nada. Ao contrário, eu casei, eu desfilava em escola de samba, eu saía. Eu nunca bebi porque eu nunca fui de beber, nunca fumei porque eu nunca fui de fumar, não gostava mesmo. Mas, assim, eu acho que ela me completou de uma forma, ela me fez me entender como pessoa, como ser humano, como tudo, de uma forma ímpar, inigualável. E assim, eu estou cumprindo aquilo que eu, sabe, fui designada a fazer. Inclusive no meu mapa astral, sempre deu isso. Depois que eu comecei a fazer, eu já era, inclusive, mãe de santo, eu estava tudo ali. Eu tinha que seguir essa trajetória. Então, para mim, é realização de vida. Eu acho que o meu trabalho, assim, eu amo mais essa medicação é por amor. Sempre foi. Quando eu entrei na Umbanda, não foi porque eu estava precisando de nada. Foi amor puro. Foi um reencontro comigo mesmo. Ai, que coisa linda. Mãe, a gente tem falado muito de empoderamento feminino, de força feminina, de liderança feminina. E eu fiquei do seu lado ali quase 4 anos. E eu vejo isso em você muito forte. Você tem uma liderança muito forte, sem perder a mulher, sem perder a terra, sem perder a criação. Tem esse empoderamento, essa força, esse pulso de liderança. Foi difícil, assim como mulher, se colocar e ter esse espaço do feminino no comando? Olha, eu acho que a nossa religião, não só a Umbanda, como as religiões afro-brasileiras, elas dão muito esse poder à mulher. Eu acho que elas facilitam em vez de dificultar. Por quê? Porque se você reparar, quem trouxe isso à tona e que manteve tudo isso vivo foram as mães de santo. Porque os homens eram meio relutantes, eles eram ogães, eles participavam das coisas, mas para estar à frente de um terreiro, era muito mais mulher do que homem. Tinham as rezadeiras, tudo era mulher que fomentava, porque a mulher, pela sua sensibilidade, pelo poder de magia que ela tem, para ela sempre foi mais fácil aceitar incorporação, entender a intuição. Então, eu não vi dificuldade nesse mundo de exercer essa liderança. E eu acho que isso também tem muito da característica da pessoa. Tem pessoas que recebem esse cargo, que recebem essa missão, mas não se sentem preparadas, né, para exercer essa liderança. E aí sim, elas têm que trabalhar, têm que estudar, têm que... E eu fiz também, junto disso tudo, paralelo na minha vida pessoal, eu sempre fiz terapia, sempre fiz tratamentos que me ajudassem nos momentos de desencontro, porque a gente não deixa de ser humano por causa disso. Né? E nessas horas, eu fui redescobrindo cada vez mais a mulher que tinha dentro de mim. E é uma mulher guerreira, né? Eu sou guerreira por natureza. E
eu não tenho medo, sabe, Gabi? Eu acho que o melhor de tudo é a gente não ter medo. É saber que a nossa fé, ela é real. É você confiar naquilo que você está fazendo. É você acreditar naquilo que você faz. E eu acho que isso me ajudou. Realmente eu não senti dificuldade nenhuma em levar. Às vezes cansa, a gente erra, a gente acerta, mas num todo, eu acho que assim foi ao contrário. A Umbanda me ajudou muito a exercer o lado feminino forte, guerreiro e de liderança que eu já tinha dentro de mim. Foi só descobrir. Mãe, quantos filhos? Quantos filhos nesses anos todos? Muitos. Muitos. Se a gente, eu perdi a conta já. Porque É. agora eu estou com filhos fixos assim. Eu acho que eu estou com quase 200, né? Que vem a gira cento e tantos, né? Porque não vem todo mundo ao mesmo tempo, que nem cabia. Mas acho que eu já tenho. Olha, só de jogo eu já fiz mais de 4.000, sei lá quantos. Eu tenho nem mais de 4.000 fichas aqui. Então eu não tenho realmente noção de quanto já passou pela minha mão. Mas foi gente aberta. Foi gente à beça, né? Gente à beça. E mãe, cada um que vai leva. Como é que é esse desprendimento? Porque você é tão dedicada e tem um cuidado, assim, a gente se sente muito seguro. Eu digo assim, eu sempre me senti em várias situações, eu tive que tomar as iniciativas, tive que me defender sozinha. E você tem uma marca na minha vida de uma pessoa que me defendeu, sabe, numa situação e que me defende. Isso me traz, isso assim, você tá dentro de mim, sabe? Eu saí daí com você dentro de mim, vou levar pro resto da minha vida e me sinto assim, quando eu penso na casa, eu penso só em alegria, só em coisas boas. Mas e quando os filhos saem? Como é que fica essa mãe? Porque quantos filhos já passaram? Olha, no começo eu sofria bem mais, né? Porque era meio que um baque, era assim, ai meu Deus, onde eu errei, onde que eu fiz? Mas acontece o seguinte, é igual a filho da gente. A gente, Tem que ir pro mundo. né? E tem filhos que vêm para ficar o tempo todo conosco, e tem filhos que estão de passagem. Isso você só aprende com o tempo, sabe, Gabi? Porque é uma dor muito grande na hora que o filho se afasta. Mas quando você aprende a trabalhar isso, quando você se desapega e entende que o filho tem que ir na trajetória dele, aí você já não sofre mais. Tem pessoas que saem bem, tem pessoas que não saem bem, mas como você, graças a Deus, ficou comigo dentro de você, também ficam dentro de mim, né? Eu sempre peço por todos, independente de como tenham saído, e tem trajetórias, encontram outros caminhos. E são meus, como você, até hoje, né? A gente se fala sempre, a gente sempre está sabendo do outro, né? Quantas vezes você me ligou, você veio aqui, eu fui da palestra, então a gente fica com essa união, porque tem uma trajetória que vai funcionando. Eu fico muito feliz. Mãe, a gente está chegando em uma hora cai assim. A gente está falando muito bem, cai. E tem um monte de gente aqui falando, perguntando. Se cair, a gente volta para responder as perguntas das pessoas. Pode ser, mãe? Pode ser, sem problema nenhum. Então tá. Pessoal, a gente a qualquer momento cai. Assim, aqui o Instagram, uma hora fecha. E a gente está com a mãe aqui e eu acho que é muito importante esse encontro. Eu vou abrir para perguntas. Tem muita gente aqui botando, mãe maravilhosa. Eu costumo dizer que temos coragem de viver. A Janaína botou, a mulher é poderosa, somos bruxas do bem. O Bernardo botou, viva o sagrado feminino. A mulher é sempre a provedora. Então eu acho que tem as pessoas estão aqui nessa troca.
E é importante porque nesse momento as pessoas estão em casa, né? A gente está muito confinado. Então esse tipo de conversa leva amor e a gente consegue transmitir um pouquinho de luz e trocar. É impressionante como a gente agora descobriu que tem esse momento, né? Esse movimento online que a gente pode trocar energia boa. Ó, a Marília falou que energia boa, que coisa boa, muita luz para todo mundo. Mãe, eu vou fazer assim, eu vou fechar e vou voltar. Você fica aí, a gente vai chamar. Gente, eu vou fechar, porque ela cai a qualquer momento, e vamos voltar para as perguntas, tá? Voltem aqui conosco. Então, eu vou fechar, fiquem aqui.